Pronto, estamos a acompanhar ou a aproximar-nos da hora do almoço. Entretanto, vamos fazer cumprir o programa. Estava prevista uma reunião às 11, portanto estamos com algum atraso, mas uma reunião às 11 para o caso, precisamente o caso de Balsemão. O Sr. Padre Eduardo Novo já nos foi dizendo, já nos foi introduzindo, no fundo já começámos a reunião há um bocado. Portanto, agradecer a presença de todos. Estão aqui as entidades, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Marcelo Cavaleiros, o Sr. Presidente da Segurança Social de Bragança, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal também de Mogadouro, e os representantes, o responsável do Piaget, do Distrito Piaget, o Sr. Presidente da Junta, e também temos aqui, com muito prazer, um responsável, portanto, de Vila Real. Portanto, o senhor costuma-se dizer que os últimos são os primeiros, portanto, agradecer imenso ao Sr. Presidente da IAME, o Dr. Pedro Portugal Gaspar, mais uma visita ao Nordeste Transmontano, já tem vindo noutras funções, e esperemos que na função em que está investido agora, que também seja marcante, neste caso estamos aqui em Balsemão, e que seja possível, no futuro, dizer assim, aquela reunião que fizemos em Balsemão, os produtos que deu e assim. Ainda anteontem estivemos precisamente em Lolé, no Algarve, e agora estamos aqui no Norte, a ANAM, precisamente, que é o nosso trabalho, de contacto com as Assembleias Municipais nos diversos territórios, e falando e tratando de temas também diversos. Portanto, o tema 2 é territórios de acolhimento, portanto, falar nas questões das migrações, que está na ordem do dia. Quando nós começámos a pensar nisto, não havia então as problemáticas que estão hoje aí na comunicação social, mas interessa-nos a quantidade de pessoas que vieram para o nosso país, que forma os acolhemos, que importância tem para a nossa sociedade, etc, etc. Portanto, ficamos satisfeitos que Balsemão seja um desses, diria, exemplos desse acolhimento, e é para isso que desafiámos o Padre Eduardo, que era agora, que nos contasse qual é o que é que já nos foi dizendo, não é contasse, não vai começar do princípio, já nos foi dizendo, mas que dissesse mais em pormenor as nacionalidades, como é que é este acolhimento com eles, que envolvências, as experiências que já têm, porque já acolheram muitos que se foram, quanto tempo estão cá, depois para onde foram, reflexos disso tudo. Muito bem. Sr. Doutora Ferreira Ramos é o nosso coordenador do CEBEL. O CEBEL é o Centro de Organização de Eleitos Locais. Ele tem a responsabilidade de organizar estes eventos e a formação que procuramos. Formação ou capacitação, nós gostamos mais de capacitação para os eleitos e, portanto, também poderia enquadrar, se quisesse mais alguma coisa antes ainda de dar a palavra ao Sr. Padre Eduardo. Muito rapidamente, agradecendo obviamente ao Sr. Padre esta recepção e ao Sr. Presidente da AIMA, ao Dr. Pedro Portugal Gaspar, esta partilha connosco. Nós estamos aqui, acreditem genuinamente também, para aprender e para estabelecer boas práticas. É isso que tentamos fazer. O Centro de Valorização de Eleitos Locais, nas Assembleias. As Assembleias depois têm as próprias juntas de freguesia e, portanto, somos, na verdade, um espaço ideal para estabelecer proximidade. Luís Afonso falou recentemente, este fim de semana, estivemos no outro lado, na outra ponta do país, também a falar de uma área que aparentemente pode não ter nada a ver com assembleias municipais, que foram, no caso, um dos exemplos, famílias de acolhimento. Não é? Agora estamos aqui a falar de migrantes. E aquilo que tentamos é passar aos membros das Assembleias Municipais o conhecimento sobre estas matérias. Muitas vezes o Executivo está muito mais próximo, está muito mais na altura a tomar decisões, mas é muito importante para as Assembleias e para os membros das Assembleias terem conhecimento destas matérias. No dia 16 ainda de janeiro estivemos em Loures e em Oeiras a falar do papel dos autarcas e todas as entidades que estão aqui presentes, incluindo a Igreja também,
nesse faceta, sobre o papel das autarquias durante o Covid, da proximidade que houve e da resolução, e vamos ter também essa proximidade numa outra área que é da segurança. E, portanto, a curto prazo, de certeza absoluta, será necessário também falarmos disto. Entendam este desafio, que é recíproco, para tentarmos ver boas práticas para disseminar ao longo do país. Tá bem? E vamos lá. Muito bem, olha, eu agradeço, saúdos a todos e a cada um em particular, de uma forma vincada, saudar o Dr. Portugal por esta disponibilidade em estar connosco e juntos refletirmos e olharmos de facto para a pessoa na sua dignidade, na pessoa com a sua complexidade e sermos uma só família humana nesta construção da sociedade. Agradecer também a presença do Dr. Jorge Fidalgo, o Diretor da Segurança Social do nosso Distrito de Bragança, e a todos vós que aqui estáis presentes. De uma forma sucinta, nós já fomos durante a visita a ir conversando e partilhando aquilo que é esta casa, esta instituição, que temos, direi, o privilégio de acolher. Este acolhimento com um mote de transformar vidas e ajudar, de facto, vidas feitas dom. Ajudar que cada um se encontre consigo mesmo neste processo de acolhimento. Olhe para a vida com esperança, olhe para a vida com sentido de oportunidade. E o tempo que estão aqui nesta casa, sentirem que são uma família, que pertencem a uma família, que não estão sozinhos no mundo e que com esta família podem olhar para a vida com futuro, com oportunidade e com esperança. A forma com a qual nós baseamos, de facto, este acolhimento assenta em 5 princípios base, como que uma mão aberta, uma mão estendida para podermos abraçar. E esses 5 princípios são o acolhimento, a integração, a formação, a autonomização e o acompanhamento dessa autonomização. Destes 5 princípios, ajuda-nos, de facto, a importância do acolhimento. Quando a pessoa chega a ser acolhida, ter um teto, ter uma cama, ter uma água quente, simultaneamente ter outros que partilham do mesmo viver, para depois passarmos para a fase da integração. E esta fase da integração toca necessariamente com a formação. É uma nova cultura, novas pessoas, vai desde a nova temperatura exterior até à alimentação, até ao vestir, até ao conviver. São hábitos completamente diferentes e a necessidade de ajudar a compreender, a integrar e uns com os outros. E é neste processo de integração com formação. Esta formação que passa pelo mais simples, como salientar a importância da higiene pessoal e comunitária, a corresponsabilidade dos atos e dos gestos comunitários, como também, por exemplo, aquilo que é eu aprender a lavar a louça, eu aprender a lavar uma sapatilha, eu aprender a escrever, eu aprender a língua portuguesa, eu aprender história de Portugal, geografia, cidadania, por aí adiante. E é nesta integração que leva à formação, para levar depois à autonomização, para que depois de toda a documentação, para que depois de alguma formação, possam ser autónomos naquilo que é já ter trabalho, e a partir desse trabalho ter casa, e ter casa, nós fazermos também esse acompanhamento dessa autonomização, para que não se esqueçam de pagar a renda da casa, não se esqueçam de fazer a limpeza da casa, não se esqueçam de que a casa, se é para 4 pessoas, é para 4, não é para 30, por aí adiante. E é neste processo que nós estamos a colaborar e que pensamos que é com este rumo que a integração pode ser mais profunda. E para tal, não estamos sozinhos. Aliás, nunca podemos estar sozinhos. Há parcerias que se fazem e a partir destas parcerias que se desenvolve um trabalho em rede. Na própria formação, não somos nós apenas aqui na instituição que damos formação. Vêm formadores de fora, temos empresas, neste caso concreto a Regibio, como também o Instituto Piaget, como também a Consultua, como também o NERVA, que para além da formação também certificam essa mesma formação. Para que, a partir desta formação, eles tenham também esta forma mais fácil
de se integrarem, mas também de rentabilizar o tempo. E, para além disso, há depois instituições que são fundamentais. A Segurança Social, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Unidade Local de Saúde, outras IPSS, aquilo que é o Ministério da Educação na relação com as artes e com a ciência, instituições como, por exemplo, de ensino superior, com o Instituto Politécnico de Bragança, a Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, as juntas de freguesia, as empresas, por aí adiante. São determinadas parcerias que consideramos que são fundamentais para que esta integração seja uma realidade e seja muito mais prática e eficaz. Porquê? Se há um jovem que tem determinado carisma e dom, é necessário ajudá-lo a redescobri-lo, esse mesmo dom, e desenvolver. Se alguém gosta, por exemplo, da agricultura, desenvolver esse dom na agricultura, desenvolver essa formação na agricultura e depois integrá-lo na agricultura. Por exemplo, temos uma entidade, que é a Quinta do Romeu, que acolhe, por exemplo, vários jovens que estão a desenvolver essa mesma formação cá e lá, e estão a viver cá e lá e a trabalhar lá para que possam se ingrar na sua vida. E é desta forma que consideramos que o nosso interior, digamos assim, o nosso país, vai integrando e vamos desenvolvendo e potenciando e ajudando a progredir e a incluir e a desenvolver. Simultaneamente com isto, o que é que temos? Temos escolas a terem mais alunos, porque acolhemos também vários agregados familiares, escolas a terem alunos, temos empresas que não tinham mão de obra, passam a ter também mão de obra e passa a haver também esta mesma formação. Daí que sublinho efetivamente a importância de espaços, de instituições como esta, como famílias de acolhimento, como casas, que possibilitem este acolhimento e, simultaneamente, este acolhimento eu defendo com formação para que haja este melhor desenvolvimento e integração. Algumas dificuldades que se encontram. As dificuldades culturais, as dificuldades de relacionamento, as dificuldades sentidas em algumas inquietações, concretamente naquilo que são algumas redes em que eles vêm e que vêm formatados para determinadas áreas, um pouco alguns com a subsídio-dependência. Também outras dificuldades é um pouco a burocracia para que as coisas sejam mais céleres. Por exemplo, se um jovem não tem todo o processo de saúde em dia, que a maior parte não tem, é tremendamente difícil nós termos junto dos hospitais, por exemplo, para as vacinas. Se alguém tem um problema de dentes, é complicado nós conseguimos resolver com a celeridade que nós gostaríamos e com a celeridade que eles também nos impõem para que seja resolvido. Mas, enfim, depois há outros jovens que têm também algumas dependências que é necessário também atender a cada pessoa com a sua identidade, com a sua história de vida e neste processo da construção da sua identidade e acolhermos a diversidade construindo a unidade. E aquilo que nós temos pautado é um pouco isso, com os 3 Vs, dar vez, voz e valor naquilo que consideramos que seja importante. E aqui queria sublinhar mesmo isto, Balsamão, como uma casa de acolhimento e formação. E aqui sublinhar esta importância com esta estratégia, e esta estratégia neste território em que estamos inseridos. No distrito de Bragança, e quiçá também com Vila Real, porque a grande necessidade surgiu também em fevereiro de 2024, quando esse grupo vindo de Vila Real sentiu essa necessidade. Tivemos um outro caso que não conseguimos dar resposta e foi uma dor tremenda com um grupo de timorenses que estava em Torre de Moncorvo, que foram para o Porto, do Porto vieram depois para Bragança, depois Bragança vieram para Chacim, enfim, aqui a saltar, e que nós não tínhamos vaga, nós estávamos completamente cheios na altura, nós tínhamos na altura 40 vagas e estávamos lotados. Mas foi uma dor de alma, inclusivamente nós ponderámos deixar a parte da comunidade, o piso térreo, para os poder acolher, mas em tempo útil não consegui reunir com os restantes padres. Mas queria, efetivamente, sublinhar esta importância deste espaço e espaços como estes
para que este acolhimento seja uma realidade no nosso distrito. E podemos discutir, mas não há transportes. Vivem lá no fim do mundo. Desculpem, eu também vivo. O doutor não, mas a maior parte das pessoas que está aqui também vive aqui. Felizmente, nós temos boas relações, por exemplo, com a nossa Câmara Municipal e temos transporte 3 vezes por semana que vem aqui buscá-los. Terças, quartas e quintas-feiras temos transporte próprio que vem aqui de manhã buscar, levam para a cidade e voltam ao final do dia. A própria casa dispõe também de transporte para o levar. Um problema ficará resolvido. Temporariamente, porque nós não temos transportes públicos. Eu, se me quiser deslocar para o centro de saúde, também tenho que procurar alternativa. Portanto, esse é um problema que, efetivamente, é um problema de todos nós e não apenas dos migrantes e refugiados. Não é? O problema da saúde, não é? Que é de todos nós. Mas sublinho a importância destes espaços para que nós consigamos ter, na nossa região, espaços que possam acolher e neste diálogo com empresas, com instituições, para que este desenvolvimento, este progresso, possa ser uma realidade. E, felizmente, temos estes parceiros. Temos estes parceiros que estão disponíveis, temos estes parceiros que ajudam a integrar e, com a boa vontade, e mais do que a boa vontade, com a decisão e com a concretização, isto acontece. E temos sinais claros disso. Obviamente que há sempre dificuldades nestes processos, há sempre casos de sucesso, casos com maior dificuldade e também casos em que outros regressam aos seus países, outros que vão para outras áreas, mas a importância de sublinharmos este espaço para tal. E, ao mesmo tempo, manifestar esta disponibilidade, quer junto da Segurança Social, quer junto da AIMA, a nossa disponibilidade como instituição para continuarmos este trabalho com outros parceiros que estão connosco para este verdadeiro acolhimento, com esta estratégia que consideramos que é fundamental e não meramente estar a acolher só com um teto e alimentação. Pensamos que é útil, justo e fundamental e importante e relevante a formação para que, durante o tempo em questão, eles possam reaproveitar este mesmo tempo e, a partir daí, se integrarem e terem este olhar sobre a vida e sobre o futuro que seja risonho, para que também, depois, a partir daí, tudo possa ser útil. E depois também no meio disto tudo a própria equipa é constituída. Esta equipa que é heterogénea, até tem um padre no meio da equipa, não é? Temos psicólogo, temos animador social, temos um membro também que é migrante, que pertence a essa equipa, que é diversa, que é heterogénea, que é de diversas instituições, em que participam, alguns voluntariamente, para que, de facto, sentem também esta necessidade de se sentirem úteis e darem o seu contributo para a sociedade também desta mesma forma. E aquilo que nós propomos na própria formação foi uma candidatura que também fizemos, são os 14 percursos, que vai desde hotelaria e restauração, à agricultura, à lavandaria, portanto, ser heterogéneo que abarca as necessidades daquilo que é e são as necessidades da nossa região e também as necessidades daquilo que é o país. Parcerias que nós também temos, que eu não foquei, é com a JRS, em que, concretamente com o Dr. Nuno Costa Jorge, em que, se houver um jovem que é engenheiro informático, não é? Que aqui em Trás-os-Montes tem maior dificuldade, quiçá no fundão com o Dr. Paulo possa estar no fundão, ou até na casa, em vendas novas, com a JRS ou até em Gaia, possa haver esta comunicação. E eu penso que aqui também é fundamental este trabalho em rede e em comunicação e em diálogo entre as instituições. E desta forma nós conseguirmos criar esta rede, este intercâmbio, esta comunicação e este diálogo para que este serviço seja sempre um serviço à pessoa humana e ser um serviço à pessoa humana para dar sempre esta dignidade, porque queremos apoiar a pessoa em situação de vulnerabilidade na construção de um projeto de vida digna e feliz. Sr. Presidente. E é só. Sr. Presidente da EMA, agora antes do almoço, fazer aqui uma síntese relativamente à vossa mão. Depois, como sabem, depois a seguir ao almoço imediatamente, não vamos fazer grande intervalo, depois do almoço, voltaríamos aqui à sala para a reunião em que ouviremos também a perspectiva da Segurança Social e dos outros intervenientes. Porque são entidades, o Sr. Presidente da Câmara também estará connosco dentro de momentos. Então, O Sr. Presidente da ANAM está a chegar também, mas terminaríamos esta parte e depois recomeçaríamos. Portanto, agora era
uma resposta Muito bem, só ao balsamão. ao balsamão. Matéria mais ampla fica para depois do almoço. Muito bem. Muito bem. Eu, então, bom dia a todos também. Então, deixaremos a outra reflexão mais larga em termos da integração para depois do almoço, como disse aqui o Dr. Afonso. E, portanto, agradecer o convite, estarmos aqui. E relativamente a balsamão em concreto, há duas questões. Aliás, eu fiz a pergunta ali na nossa visita. De facto, já explico qual é que é a pergunta, que é o Sr. Padre. Mas, de facto, é um exemplo de uma instituição que tem colaborado com a AIMA neste esforço, de facto, de acolhimento no fundo, beneficiários de proteção internacional, em termos, em alguns casos, chamada migração política, em alguns casos, dos pedidos de asilo, não é? Que são aqueles muitas vezes urgentes, que é preciso colocar e dar resposta imediata, e depois, eventualmente, outros, mas a grande maioria que eu tenho ideia situa-se neste campo do asilo, depois a chamada migração política, que é no fundo a proteção internacional, não é? Que se chama muito asilo, mas que no fundo é proteção internacional. Em alguns casos são fundamentadas, outras não são, há sempre situações de devolução, depois há no fundo alguma migração económica encapotada sobre a migração política, enfim, há vários exemplos para todos os gostos, mas no fundo estes beneficiários de proteção internacional são uma quantidade relativamente reduzida no espectro dos números no geral, são factos ideais, mas tem esta particularidade da grande urgência da resposta do acolhimento e ter que arranjar a cama e o contacto e não sei o quê. Por isso, de facto, o Balsamão tem dado aqui um contributo muito relevante. Eu penso que, aliás, a ideia para 2025 é assegurarmos esta contratação regular, ou que haja uma encomenda de um conjunto de número de camas disponível para poder ser utilizado e de refeição. Temos umas contas por resolver do nosso lado, em termos de 2024, quando chegámos à EMA, aquilo tinha assim algumas situações por resolver, combater essas dívidas, temos que encontrar a solução para isso. Não é por falta de dinheiro, é mais a questão da justificação contratual de pagar retroativamente o que ficou para trás, de dinheiro a ter via disponibilidade, o que é um paradoxo, mas são as regras públicas, às vezes têm este problema, que quando, mesmo havendo dinheiro, às vezes há aqui problemas formais para ultrapassar. Mas dito isto, vamos encontrar com certeza uma solução, mas dito isto, portanto, para o futuro, a ideia é já à cabeça de termos esta contratualização bem definida, para depois poderem ser colocados os beneficiários da proteção internacional. E essa linha de rede, como falou, é fundamental entre as diversas instituições, mas ainda essa parte da rede eu sequer tenho que deixar para depois do almoço, uma vez que já não se prende só, embora seja a Balsamão um dos exemplos de colaboração em todos. Isto, portanto, para dizer que, da parte da AIMA, ainda por cima fiquei a ver, e é sempre bom vir ao terreno ver, a aula que está destinada, que é, para todos os efeitos também, já contávamos manter a colaboração, naturalmente agora fará todo o sentido, e reforçar, e agora perceber com o novo projeto, maior capacidade que tem, e portanto é só dar uma palavra de agradecimento do que possam estar envolvido e apoiar-nos neste tipo de questão. Como disse bem, às vezes há aqui umas situações de transporte pouco compreensíveis, as pessoas que vêm do Sul, mas lá está, é a tal urgência que tem que se arranjar e muitas vezes não há cama disponível senão aqui, então lá vem alguém disparado de Beja ou de um sítio qualquer, até cá acima. Muito bem. Isso. Muito bem. O seu padre convida-nos. Sim, convido para almoçar, Pessoal, e se calhar talvez à tarde, não é? Porque nós temos algumas questões mesmo sobre a formação e se calhar neste conjunto depois de diálogo entre todos sobre trabalho em rede, até porque possamos todos caminhar em conjunto, está bem? Então, desceríamos até ao restaurante, é mesmo, estamos pontualíssimos, não é? A almoço à 1h. Espero que a nossa cozinheira também assim o esteja. Que ela está habituada a que nós precisamos demorar um pouco mais, mas já volto.